galera, estamos de volta pelos canais do Grande Prêmio no YouTube e no Kawai. É hora de curtir a classificação da 10ª etapa do Campeonato da Fórmula E em 2023. EPRI de Jacarta, rodada dupla, mais uma rodada dupla na temporada. Você ligado na hashtag Fórmula E no GP, você participa pela hashtag ou pela caixa de comentários no YouTube conosco. Em seguidinha, o sinal internacional, as imagens ao vivo de Jacarta liberadas para que a gente leve ao ar para você as emoções nesta madrugada acelerada. Eu não sei se eu dou bom dia, se eu dou boa noite, é meia-noite e 20 ainda, isso é mais ou menos aquela história bom dia ou boa tarde, depende da hora que você almoçou, ou depende se o relógio marcou meio-dia ou não. Em meio a questões filosóficas profundas como esta, eu aciono os nossos queridos comentaristas lá direto do Rio de Janeiro, o Pedro Henrique Marum e o JP Nascimento. Começo com o JP e para não me comprometer, eu digo apenas e tão somente saudações, JP, tudo bem com você? Fala, Jefferson, bom dia, início de madrugada, né, aqui no Brasil. Bom dia, Marum, todo o pessoal também que está acompanhando a gente. Mais uma classificação de Fórmula E que vive um tabu longo, né? Desde Londres na temporada passada, 12 corridas que um pole não vence na Fórmula E. Tá sendo muito difícil manter essa primeira posição e de todos eles, só um foi ao pódio, Lucas de Grassi, na abertura desse ano. De lá pra cá, nem pódio os poles conseguiram. Vamos ver se essa escrita cai hoje. A maldição da pole position anunciada pelo JP Nascimento. Largar na pole não está sendo um grande negócio na Fórmula E, ainda mais com corridas tão equilibradas, com tantas ultrapassagens. Se em Mônaco tivemos mais de 100, imagine num circuito, entre aspas, normal, como é o caso de Jacarta. Mas largar da frente sempre é importante, não é mesmo, Pedro Henrique Marum? Tudo bem? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, JP, todo mundo que nos acompanha. Boa noite, ou bom dia, ou que você está aí nos assistindo, já conta com o seu horário biológico. Se você acordou agora, é bom dia. Se você ainda não foi dormir, é boa noite. Não tem problema. Olha, não tem sido um grande negócio, de fato, mas isso ainda é corrida de automóvel, isso é corrida de carro. Ninguém vai planejar largar no 8º lugar, todo mundo planeja largar o mais acima possível. Isso não vai mudar nunca, isso não mudou na Fórmula E e jamais vai ser diferente. A busca tem que ser por isso, tem que ser por acabar com a escrita. Não só a pole tem sido um mau negócio, largar nas primeiras 3 posições não tem rendido tanta vitória quanto largar abaixo dela. Então, é necessário acabar com a escrita. Os pilotos precisam se concentrar nisso, não em largar em posições intermediárias na Indonésia ou em qualquer outro lugar. Obviamente ninguém vai tentar não largar na pole position, a menos que tenhamos pilotos envolvidos com sites de aposta, como alguns jogadores brasileiros, mas não acredito que seja o caso. Antes, olha só que beleza, esse aí é o primo distante do Negresco, o gato do Pedro Henrique Marum. Esse momento, antes de receber as imagens internacionais, é sempre um momento de bate-papo, de descontração. Então eu saúdo a galera que já está aqui no chat conosco. O Danton Marques, vamos meu povo! Sobrou um tentáculo aqui na mensagem do Danton Marques. Vinícius Caetano, Rich Silva, Copa Paraná, que ainda vai tirar uma soneca e acordar às 4h30 da manhã, o início da transmissão desta 10ª etapa do campeonato da Fórmula E, de um total de 16 da atual temporada. Aí imagens tradicionais, imagens de cenas típicas da Indonésia, o país que cedia a rodada deste fim de semana na cidade de Jacarta, a maior do sudeste da Ásia, fica perto aí da maior ilha com população no mundo, que é a ilha de Java. A área da cidade de Jacarta de 664 quilômetros quadrados, tem mais de 11 milhões de pessoas, é a segunda maior área urbana do mundo depois de Tóquio, que é uma cidade que a gente falava agora há pouco na transmissão do segundo treino livre do fim de semana, que nós temos
a possibilidade de uma corrida da Fórmula E no próximo ano, o que pode enlouquecer a muitos em função do fuso horário. É realmente um fuso horário que deixa a gente um tanto quanto confuso, meu caro Marum, porque a gente, por exemplo, que está aqui nos estúdios da Live Sports em São Paulo, nós entramos aqui antes do pessoal que estava indo para a balada e vamos sair depois. É um tanto quanto transtornador, eu diria, se é que o dicionário permite este termo. Ah, não tenha dúvida que confunde o nosso... eu falei agora há pouco de relógio biológico, ou se confunde o relógio biológico, né? A gente tem que dormir no fim da manhã, no começo da tarde, para estar acordado já no começo da noite para vir fazer as transmissões, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com muito prazer para trazer a Fórmula E para o espectador que acompanha com a gente madrugada adentro. Jakarta é uma das cidades mais notáveis do mundo moderno, mas uma das mais antigas cidades continuamente habitadas no sudeste da Ásia. Estabelecida no século IV como Sunda Kelapa, um importante porto comercial para o reino de Sunda. Primórdios podem ainda ser encontrados no norte do atual território da cidade de Jakarta. Quem está com um sorriso no rosto aqui conosco na nossa caixa de comentários é a Vitória Coelho Alexandre, o Danton Marques enaltecendo o trabalho do Grande Prêmio. Valeu, muito obrigado. Deixe o seu like para que essa transmissão possa se alastrar pelas redes sociais, possa ser entregue pelo YouTube, pelo Kawai, para o maior número de pessoas possíveis e nós termos uma grande audiência da comunidade automobilística, todos ligados na transmissão da classificação da Fórmula E. Esse prato típico aí, JP, você pode explicar pra gente do que se trata? Não posso, Jefferson, infelizmente, vou ficar te devendo essa. Não tô por dentro, ainda não tive essa oportunidade de me inserir na cultura indonésia até o momento, mas dá pra perceber que as imagens, né, que a Fórmula E vai reproduzindo nesses VTs pré-atividade de pista é uma culinária bastante diferente, né, uma coisa que a gente não tá tão acostumado assim. Confesso que fiquei bem curioso. Confesso que fiquei curioso para saber se temos culinária indonésia em São Paulo, sobretudo a essas horas da madrugada, mas assim que encerrarmos essa transmissão, vamos abrir os aplicativos responsáveis. Não citarei nomes aqui dentro da política de praticamente boicotar os nomes de empresas que não nos patrocinam, mas está nas mãos dessas empresas mudar essa situação. E vamos conferir se teremos essa oportunidade de uma degustação especial nesta madrugada, fazendo uso do bom e velho Berton Card, que está sempre à disposição de todos os membros da equipe do Grande Prêmio. Em 2 minutos teremos a abertura do sinal internacional. Você participa conosco na hashtag Fórmula E no GP, imagens ao vivo daqui a pouquinho de Jakarta, lá na Indonésia. O Vitor Júnior está aqui conosco na hashtag. Valeu, Vitor. Estamos de olho aqui no Twitter, também na caixa de comentários do YouTube. Eu vou compartilhando também a transmissão aqui no meu Twitter, que a gente vai levar as emoções, da classificação desta 10ª etapa para você ligado conosco. Muito bem, sob os auspícios deste felino que não trouxe tão bom agouro assim a seleção brasileira na última Copa, nós vamos nos preparando para rodar a vinheta internacional e colocar no ar as imagens que vêm ao vivo da capital da Indonésia. Vamos com o play na sequência, com o sinal internacional, as imagens em definitiva ao vivo de Jakarta e tudo do treino de classificação da 10ª etapa do campeonato, primeira perna da rodada dupla EPRI de Jakarta da Fórmula E no Grande Prêmio, emissora oficial no Brasil em 2023.
returns to Jakarta. The Jaguars collide! Come on, come on, come on! Senhoras e senhores, saudações! Boa madrugada a todos, bom dia, boa noite, seja o que for, seja bem-vindo, esteja conosco, levando ao ar agora definitivamente as emoções da sessão de classificação da 10ª etapa da Fórmula E em 2023, EPRI de Jakarta, culinária local, imagens tradicionais da Indonésia, sudeste da Ásia, a Ásia mais uma vez recebendo uma rodada do Campeonato Mundial da Fórmula E, mais uma vez com muito calor, como foi, por exemplo, na etapa de Hyderabad, na Índia, mais cedo neste ano. Um calor muito forte, um calor extenuante, vai ser assim na corrida, vai ser assim já na classificação dessa prova aí, o EPRI de Jakarta, que nós vamos conferir juntos. É o Campeonato Mundial da Fórmula E, o show mais inovador do automobilismo. Você ligado conosco nas redes do Grande Prêmio, no YouTube, também no aplicativo Kauai. Vista geral dessa belíssima cidade, cheia de pontos turísticos famosos como a Mesquita Istiklal, a Catedral de Jakarta, o Museu de História de Jakarta, o Monumento Nacional, obelisco de 132 metros de altura, a área esportiva também em destaque, uma bela cidade, uma das mais importantes, especialmente do continente asiático. Provas até agora na Cidade do México, em Dairia, na Arábia Saudita, em Hyderabad, na Índia, na Cidade do Cabo, na África do Sul, em São Paulo, no Brasil, Berlim, na Alemanha e a última etapa, Monte Carlo, em Mônaco. As últimas duas provas vencidas pelo mesmo piloto, que é o atual líder do campeonato, o neozelandês Nick Cassidy, que não foi lá essas coisas até aqui nos treinos livres, mas treino é treino, corrida é corrida e vice-versa, diria um certo poeta de outro esporte. Imagens dos astros do espetáculo, é o show da Fórmula E, você ligado conosco, você participa pela caixa de comentários no YouTube ou também pelo Twitter na hashtag Fórmula E, no GP, venha conosco, faça essa madrugada acelerada aqui com a gente, faça como o Thalisson Ferreira, que já está aqui ligado para a classificação, o Danton Marques, a Flávia está se conectando aqui com a gente também, todo mundo ligado, todo mundo a postos para a classificação. O campeonato é liderado pelo Nick Cassidy da Envision, os 5 primeiros estão na luta mais direta ainda pela liderança, são eles ainda Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Mitch Evans e Jean-Éric Vergne. Depois, fechando o giro dos 10 primeiros, tem Antônio Félix da Costa, Sam Burt, Sebastien Buemi, Jake Hughes e René Rast. Os brasileiros aparecem na segunda página da classificação com Lucas de Grassi da Mahindra em 15º e Sérgio Sete Câmara da NIL na 18ª colocação, de um total de 22 pilotos que já registraram pontos no atual campeonato. Imagens do circuito. O circuito de Jakarta, que recebeu a Fórmula E pela primeira vez no ano passado. A liderança entre as equipes é da Envision, seguida de Porsche, Jaguar, Andretti, Penske, McLaren. São as 6 equipes que têm uma pontuação mais expressiva. A Nissan, Maserati, NIO, Mahindra e a Abet Cupra com uma pontuação um tanto quanto discreta até aqui no campeonato da Fórmula E em 2023. 39 graus a temperatura da pista, 33 graus a temperatura do ar. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a sensação térmica, mas ela geralmente costuma ficar aí na casa dos 40 graus a essa altura dos acontecimentos, ou 40 graus, como diria o Fábio Seixas, que, como bom madrugador que é, já está acordando para iniciar o seu sábado, está aqui junto da gente, assim como o Danton Marques, que está lá em Floresta Azul, na Bahia, registrando sua localização aqui na nossa caixa de comentários. Daqui a pouquinho vamos ter o início do treino. É um momento em que a gente pode acionar os nossos comentaristas, primeiro conferindo os grupos. Aí está o grupo A da classificação: Cassidy, Dennis, Vergne, Bird, Hughes, Van Dorn, Fenetras, Ticktum, Sérgio Sete Câmara, Robin Fries e Roberto Merri, que é uma das novidades do fim de semana, junto do David Beckman, que é um piloto que caiu no outro grupo. Os pilotos nas posições ímpares do campeonato estão no grupo A, os pilotos nas posições pares do campeonato no grupo
B, que está aí com Pascal Wehrlein, Mitch Evans, Antônio Félix da Costa, Sebastião Buemi, René Rast, Maximilian Ginter, líder do treino livre de agora há pouco, Lucas de Grassi, Norman Nato, Eduardo Mortara, Nico Miller e o anteriormente mencionado David Beckman, piloto da equipe Andretti. Alô, Pedro Henrique Marum, o que esperar da classificação que inicia-se dentro de instantes? Quem se classifica em cada um desses grupos? Marum, fala pra gente. Jefferson, a sensação é que o grupo 2 é mais pesado que o grupo 1. Tudo ficou meio turvo ainda na ordem de forças, né? A gente viu uma Maserati tirando muita velocidade com o carro, mesmo com o acidente do Eduardo Mortara, 2 vezes liderança do Maximilian Ginter. Uma Porsche que não sofreu com o software dos freios e andou forte no segundo treino livre. Uma McLaren que está aí na tela que sofreu bastante. Eu não vou, de saída, acreditar em amplas mudanças nos grupos. Então eu acredito ainda que o motor Porsche pode fazer melhores classificações do que vem fazendo, e o pessoal, claro, da Jaguar, além dos 2 pilotos da Maserati, começam ao menos à frente dos demais. A gente vai ver, conforme a classificação evoluir, o que cada uma das outras equipes tem de garrafa vazia para vender, mas de saída é isso. Trabalho notável do Jake Hughes, que é o único novato da temporada. A gente via na imagem anterior, é o único JP com 3 largadas na primeira fila nesse ano. Uma adaptação rápida do piloto da McLaren, pelo menos em classificação, ele vai despontando e pode ser um dos bons nomes nesta classificação da primeira perna da rodada dupla em Jacarta. O Jake Hughes, ele desde que ele chegou na categoria esse ano, vem realmente demonstrando um ritmo forte, né? Aí a gente vai ver a pista, né, do circuito de Jacarta, tem demonstrado um ritmo forte nas classificações. O que está pegando mesmo ele são as corridas, né, em que ele não tem conseguido gerenciar a energia da melhor forma possível e vai perdendo muitas posições. Aí está o circuito de 2.370 metros, 18 curvas, um circuito um tanto quanto sinuoso. O mesmo circuito que foi utilizado na temporada de 2022, na primeira aparição da cidade de Jacarta, capital da Indonésia, no calendário da Fórmula E. A zona de ativação do modo ataque, que vai ser especial, com 8 minutos em cada corrida. Na curva de número 16, você viu ali o trajeto da reta principal do circuito montado nas ruas da cidade de Jacarta, não no centro de Jacarta, mas numa região mais praiana, né, Marum? Uma região mais praiana, com muitos resorts, uma região paradisíaca chamada Ancol, e que começou até a render certa disputa política quando a decisão das autoridades locais foi de instalar aí a pista. Isso porque esse trecho que a gente está vendo aí agora em imagem aérea muito bonito, da pista na beira do Mar de Java, foi usado durante muitos anos como um depósito de lama. Sim, um depósito de lama. Meu Deus. Não sei se agora a gente vai ter tempo para isso, mas daqui a pouco a gente pode entrar um pouquinho mais no que é um depósito de lama. Enquanto a gente revê os grupos da classificação, este é o primeiro grupo a entrar na pista. Eu só quero fazer a referência que ali atrás você via o Mata Elang, Estádio Internacional de Mata Elang, que fica como uma bela paisagem dentro da paisagem, dentro da figura do circuito de Jacarta. Uma bela paisagem, uma imagem muito bela do circuito que recebe esta 10ª e 11ª etapas da Fórmula E. Vão ser 12 minutos para cada grupo, o cronômetro vai ser disparado, os carros vão ganhar a pista dentro de instantes. Vamos nessa, faça suas apostas para ver quem vai ao mata-mata. Quem não conhece, cronômetro disparado agora. O sistema de treinos da Fórmula E é um sistema com 2 grupos e depois os carros vão para eliminatórias, vão para mata-mata, como se fosse o hóquei, o beisebol, o basquete. Bom, a gente não tocar muito no assunto basquete para não ferir o nosso coordenador Rodrigo Berton. Um grande abraço para o Berton, que está aí sempre com seu coração fraterno, acompanhando e comandando as transmissões da Fórmula E pelo Grande Prêmio. Cronômetro disparado, carros na pista. Vamos começar com as apostas aí, enquanto os primeiros carros ganham os 2.370 metros do circuito de Jacarta. Pedro Henrique Marum, quem se classifica no grupo A?
Vamos de grupo A, então. Olha, eu não vou fugir do Nick Cassidy, mesmo que ele não tenha tido o melhor desempenho de classificação na temporada até aqui. Jake Dennis. E aí, Dan Tickton, que vem crescendo, sobretudo em classificação. E o pole do ano passado, Jean-Éric Vergne. Peraí, vamos lá. Cassidy, Jake Dennis, Jean-Éric Vergne e Dan Tickton, é isso? É isso. Deixei o Sam Bird de fora, contradizendo o que eu mesmo acabei de falar. Vamos lá. JP Nascimento, você também costuma ser contraditório nos seus palpites e raciocínios, JP? Olha, às vezes, Jefferson, a Fórmula E faz com que a gente, às vezes, tenha que se adaptar, né, ali às condições. Então, se eu fosse para apontar aqui, acho que o palpite do Marum faz muito sentido, na verdade. Então, o Nick Cassidy e Jake Dennis também teriam que estar na minha lista. E o Dan Tickton está muito forte em ritmo de classificação, então eu também acredito na passagem dele. Só vou mudar o quarto piloto, ao invés de apostar no Vergne, eu vou apostar no Van Dorn, porque ele tem ido bem nesse fim de semana, então eu acho que pode brigar aí por uma vaga no mata-mata. É uma aposta ousada, visto que o Stoffel Van Dorn tem feito um trabalho um tanto quanto irregular nessa temporada, após ser campeão justamente por ter sido muito regular no ano passado. Já está com o carro de lado aí o Jake Hughes. Você viu os olhares do Ian James, o team principal da equipe McLaren. Jake Hughes, o único piloto que largou 3 vezes na primeira fila na atual temporada da Fórmula E. Travando o pneu, que é péssimo em se tratando de Fórmula E, visto que o número de jogos de pneus é extremamente limitado. JP, são 3 jogos de pneus dianteiros e 3 jogos de pneus traseiros quando se trata de rodada dupla. É isso mesmo? Confirma para mim? Confere, Jefferson. E aí os pilotos e as equipes precisam se virar com isso ao longo aí do fim de semana, porque a Fórmula E não libera pneus extra, como a gente tinha falado aqui antes da classificação começar. É uma categoria que preza pela sustentabilidade. Esses pneus são inclusive recicláveis, eles viram outras coisas depois que são usados, então existe esse limite, cada piloto tem que cuidar muito bem desses jogos. Aí está o Robin Fries da Errática até aqui, equipe Abet Cupra. Melhor segundo setor, melhor terceiro setor, pole provisória aí no grupo A para o Robin Fries, colocando a Abet Cupra no topo da tabela de classificação, para orgulho não demonstrado de Thomas Biermeier, que é o team principal do time alemão. Aí está o Jake Dennis, melhor primeiro e segundo setor para Jake Dennis, o britânico da equipe Andretti, que disputa o título da temporada, um dos pilotos que está mais fortemente na briga do campeonato. Melhor tempo para o Jake Dennis. Ali atrás você vê o Sam Bird, piloto da Jaguar, segunda colocação para o britânico, e este é o companheiro de equipe dele, o Mitch Evans, que vai para o segundo grupo, enquanto o Nick Cassidy acaba de fazer a segunda colocação, sendo observado pelo companheiro e muito amigo Sebastien Buemi. Continuam tretando o Buemi e o Nick Cassidy, ou a coisa tem estado mais tranquila aí nas últimas semanas, Marum? Olha, desde a última corrida, os dois não lavaram nenhuma roupa suja publicamente, pelo menos. Olha o Jake Dennis. He won by 4.5 tenths so far to Bird. Got some weird, like, knocking on the right front suspension. A Andretti avisou que ele estava na frente pro então segundo colocado Sam Bird por pouco mais de 400 milésimos. Desde então o Nick Cassidy já fez o tempo melhor que o do Bird, e aí o Jake Dennis relatou que está travando a suspensão dianteira direita, me parece. Então não estão lavando roupa suja no momento os dois pilotos da Envision, mas nas últimas 3 etapas eles se enfrentaram um mata-mata na classificação 2 vezes, né? Isso sempre rende bastante. E se encontram sempre na pista nas corridas também. Daqui a pouco, isso tem uma chance considerável de acontecer de novo. Se não na classificação, na corrida. E aí a gente vai ver se os ânimos estão controlados mesmo. Melhor primeira e segunda parciais para o Stoffel Van Dorn. O Vergne vem um pouquinho mais atrás. O Van Dorn tentando entrar no grupo dos 4 primeiros colocados. 2 carros da equipe Penske comemorando as 100 largadas da ADS como fornecedor do trem de força da Fórmula E neste fim de semana. 2 carros do mesmo grupo. Van Dorn o mais rápido por apenas 22 milésimos em cima do Jake Dennis. Vergne em sexto, não estaria avançando nesse momento. Por enquanto classificados Van Dorn, Jake Dennis, Nick Cassidy e Sam Bird. Aí o Robin Fries fazendo
Um trabalho um tanto quanto decente, para dizer o mínimo, com o carro da Abit Cupra. Será que temos, de fato, uma melhora consistente da Abit Cupra ou é fogo de palha isso que está fazendo o Robin Fries com esse 5º lugar parcial da classificação, hein, JP? Olha, uma coisa que é fato e precisa ser observada é que tanto o Robin Fries quanto o Nico Miller, a dupla da Abit Cupra, tem tirado mais desse conjunto do que os carros, do que os pilotos da Mahindra, né, que é a equipe fornecedora, que é a equipe responsável por produzir esse trem de força, produz também a suspensão traseira do carro alemão. Então a Abit Cupra já fez inclusive uma primeira fila lá em Berlim, né, aproveitou condições bastante adversas sob chuva para ousar na pressão dos pneus e levou a melhor surpreendentemente sobre todo o grid. Então, ainda que esteja numa situação muito modesta na Fórmula E nesse momento, com um conjunto incomparavelmente menos eficiente do que os outros, com certeza o pior conjunto da Fórmula E nesse momento, que é o da Mahindra, a Abit Cupra ainda assim obtém resultados melhores do que a equipe de fábrica nessas últimas corridas. Vandoorne, Dennis Cassidy e Sasha Fenetras, que já marcou pole nessa temporada e que mandou muito bem na classificação na etapa anterior, o EPRI de Mônaco. Sam Bird, por enquanto, o primeiro entre os eliminados. Vamos ver aí o que aconteceu com o britânico. Ah, mas deu uma esfolada bonita no muro da entrada da reta, hein, Marum? Ou deixou até um pedaço de carroceria ali, que caiu pelo chão. Inclusive é bom que os fiscais se apressem para tirar do caminho, que é um pedaço rechonchudo do Jaguar do Sam Bird. O Bird é um piloto muito irregular, né? Ele era menos irregular nos tempos de Envision e antes disso de Virgin, mas na Jaguar ele não conseguiu ainda se consolidar como um piloto constante, nem em ritmo de classificação, nem em ritmo de corrida. Ele é bastante incerto. Faça como o Alpino, registre aqui as suas apostas. O Alpino na caixa de comentários está apostando em Jake Dennis, Nick Cassidy, Sasha Fenetras e Stoffel Vandoorne. Para ele, como está, fica na classificação no momento em que os pilotos vão para os boxes para colocar um jogo de pneus zerado e dar tudo o que podem nessa reta final da primeira fase da classificação. Só o Roberto Merri na pista nesse momento com o carro da Mahindra. Aliás, uma pergunta que surgiu aqui, porque o Oliver Rowland estava fora. Momento para a gente recuperar essa informação. O JP pode trazer para a gente os motivos da saída de Oliver Rowland da equipe Mahindra, onde ele era companheiro do Lucas di Grassi. Olha, sem muitas delongas, o Oliver Rowland pediu para sair. Foi basicamente isso. A Mahindra tem acabei de falar sobre isso, inclusive a Mahindra tem uma situação muito difícil em 2023. É a primeira temporada da equipe como fornecedora na Fórmula E. A Mahindra optou por esse caminho, nas próprias palavras da equipe, para fugir de um beco na categoria, se tornar uma das potências, mas não vai se encontrando realmente, e o Oliver Rowland perdeu a paciência. Na última corrida em Mônaco, a gente na primeira volta já dava para ver que era uma situação diferente. Ele simplesmente saiu atacando todo mundo à frente dele, ganhou muitas posições em uma sequência arriscadíssima de manobras, até que ele bateu em um dos carros e precisou abandonar a corrida. Então já dava para ver naquele momento que ele estava bastante impaciente, e aquela foi realmente a gota d'água. Ele pediu para sair, a Mahindra também não fez muita força para segurar um piloto que não queria ficar e que também não vinha tirando tanto assim do carro, ainda que tenha um desempenho um pouco superior ao Lucas di Grassi, apesar do Lucas di Grassi já ter feito pole esse ano. Mas foi basicamente isso, né? O Rowland pediu para sair, não aguentou aí o Frederic Bertrand, o chefe da Mahindra, inclusive gerou alguma polêmica quando foi anunciado, porque ele trabalhava na Fórmula E como um dos representantes da FIA. Então o Oliver Rowland não aguentou realmente esse estado da Mahindra, pediu para sair, a equipe aceitou e veio aí com o Roberto Merri. A segunda opção, a opção número 1 era o Jean Darúvala, mas que não pode porque está lá na disputa da etapa da Espanha da Fórmula 2. 1:40 para zerar o cronômetro. Roberto Merri sai pelo menos da lanterninha, melhora em meio segundo o seu melhor tempo, mas ainda está tomando 1 segundo e 3 do mais rápido da sessão até aqui, que é o Stoffel Vandoorne. Vamos para o momento decisivo deste grupo A, da primeira fase da classificação da Fórmula E. Vandoorne, Dennis Cassidy e Sasha Fenetras, por enquanto, os classificados
Para os duelos de mata-mata, estaríamos com Van Dorn contra Fenetraz e Dennis contra Cassidy nesse momento, nos duelos no mata-mata, segunda fase da classificação. Você vê ali o Nick Cassidy passando por um dos carros da equipe Penske, os dois carros da DS Penske juntos nesse momento na pista. E na sequência aparecendo o Sunbird, Jean-Eric Vergne e logo atrás o Sunbird. Agora um momento importante que todo mundo tenta buscar pista livre. Aliás, vamos ouvir o rádio. Okay, we're good on time, we're good on time. Era o que eu ia comentar, Maroon. É importante ter pista livre, mas é importante ter pelo menos uma sobra de vácuo do carro da frente. O vácuo que tem sido peça fundamental em corridas e também em classificações nesta temporada de estreia do carro da geração 3. É muito complicado você ajustar o seu carro e o momento na pista, o timing, para pegar o vácuo, porque nem todo mundo, aliás, ninguém está tão disposto assim a entregar um vácuo e perder uma volta rápida. Então a equipe precisa ser astuta para saber em que momento encaixar o piloto na pista para que ele pegue esse vácuo. A Jaguar está satisfeita com isso nesses momentos finais. Cronômetro zerado, melhor primeira parcial para o Jake Dennis, o único do treino, na casa de 19 segundos na primeira parcial. Vem para fazer volta para carimbar a classificação o britânico da equipe Andretti. Não foi tão bem assim no segundo setor, o Nick Cassidy teve uma boa evolução no segundo setor, também brigando para se classificar. Olha o Dan Tickton colocando o carro da New na terceira colocação. Na imagem principal, Jake Dennis, no detalhe, o líder do campeonato neozelandês, Nick Cassidy. Vamos ver o Jake Dennis, se confirma a passagem para os duelos pelo Grupo A. Fecha sua volta, Jake Dennis, é o mais rápido da sessão, foi o mais rápido também na terceira parcial. 1:09:013, beliscando a casa de 1 minuto e 8. Van Dorn passa na sequência, Vergne coloca o outro carro da DS entre os melhores. O Dan Tickton já bailou, já está fora do grupo dos 4. Robin Frijns, numa volta heróica, colocando a Abet Cupra entre os 4 melhores. Vamos ver se tem carro na pista ainda. Finalzinho da sessão, aplausos aí da equipe Penske, eu acho que vai ficar por isso mesmo, hein? Não tem mais ninguém em volta lançada, o Nick Cassidy perde por 2 milésimos. Vamos ouvi-lo? Okay, I guess we missed it. Sorry. Pedindo desculpas por um erro, perde por 2 milésimos a quarta vaga para um inacreditável Robin Frijns. O que faz o Robin Frijns no grupo de classificados? Meu Deus, JP Nascimento. Olha, excelente resultado, né, pro Robin Frijns. O Cassidy cometeu um erro na última tentativa dele, por isso que ele não conseguiu fazer o tempo necessário para... O Cassidy foi eliminado por 2 milésimos. Exatamente 2 milésimos foi o tempo que o Cassidy precisava fazer ali na volta dele para se recuperar. Então, uma notícia bem ruim, na verdade, para o Cassidy, para a Envision, porque o Mitch Evans, por exemplo, ainda vai disputar no próximo grupo, mas sensacional o resultado da Abet Cupra, sensacional o resultado do Robin Frijns, que é o líder aí dessa equipe, nessa empreitada aí como time próprio na Fórmula E. Se deu melhor o JP Nascimento nos palpites, acertando o avanço do Jake Dennis e do Stoffel Van Dorn. O Maroon cravou só o avanço do Jake Dennis, que foi o mais rápido da sessão, por 95 milésimos. Ah não, o Maroon cravou o Vergne também, então 50% de aproveitamento para cada um. Jake Dennis e mais um piloto da DS Penske para cada um dos nossos especialistas da transmissão da Fórmula E no Grande Prêmio. Nick Cassidy foi o 5º, Sasha Fenetraz o 6º, Dan Tickton o 7º, Sunbird o 8º, Sérgio Sete Câmara o 9º, larga portanto na 9ª fila, Jake Hughes o 10º e o Roberto Merri na 11ª colocação. Primeira fase vai ter dos duelos, vai ter o Jake Dennis contra o Robin Frijns e um duelo caseiro da equipe DS Penske do atual campeão Stoffel Van Dorn contra o Jean-Eric Vergne. Esse aí, Nick Cassidy, guarda o carro, termina já a classificação para o atual líder do campeonato, ele que pela primeira vez se encontra nessa situação de líder do campeonato da Fórmula E. O Jefferson, é bom destacar que no ano passado a DS dominou a classificação, né? O trem de força, o motor da DS, então a equipe DS Techeetah.
o Verne foi pole com o Antônio Félix da Costa em segundo. Então, apesar da Penske não ser uma das favoritas do campeonato, não chegar à corrida como favorita, esse motor e a DS como fábrica não é estranha de maneira nenhuma ao sucesso em ritmo de volta lançada aí em Jacarta. A Sônia Cury, na hashtag Fórmula E no GP, diz que o Robin Fries é um piloto incrível que opera milagres nessa atual situação da Mahindra. E o Tony Capovilla está destacando que a pista ainda está muito suja. Daqui a pouco a gente está no último dia de atividades e a pista continua muito suja. Impressionante, JP. Muito suja a pista, é uma coisa que me chamou bastante a atenção, porque aí a gente está vendo os pilotos do grupo B, inclusive é um grupo B bastante forte, né? Um grupo B bastante equilibrado, Verlaine, Evans, Da Costa, Buemi, o próprio Mortara, né, que não tem tido um bom desempenho, mas a Maserati chegou forte em Jacarta. Mas a pista realmente, Jefferson, chama muita atenção. Ela tá mais suja do que no ano passado. No ano passado os pilotos também lidaram com esse problema no início do fim de semana. Mas mesmo no fim de semana que teve só uma corrida, a pista estava em melhores condições do que nesse momento. Então realmente chama atenção e vai ser um desafio para todos esses pilotos ao longo desse fim de semana. Porque parece que vai ser difícil realmente de melhorar. E ainda há possibilidade de chuva para hoje à noite lá na Indonésia. Já tem bandeira verde, já tem cronômetro disparado para o grupo B. O Alpino já está cravando na nossa caixa de comentários os seus palpites. Vai de Pascal Wehrlein, Maximilian Ginter, Mitch Evans e Lucas de Grassi para chutar o balde, segundo ele. O Lucas Santos pergunta sobre a corrida ser ao vivo ou não. Claro, todas as atividades de pista da temporada 2023 da Fórmula E estão ao vivo na íntegra nos canais do Grande Prêmio, aqui no YouTube e também no aplicativo Kawai. Estamos com bandeira verde, começando os palpites agora dos nossos comentaristas pelo JP Nascimento. Quem avança aos duelos neste grupo B, JP? Olha, eu vou de Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Sebastian Buemi e Maximilian Ginter. Vou dar um voto de confiança ao Wehrlein. Ousadia total no último palpite do JP. Você vai na mesma linha, Marum? Ginter, Da Costa, Wehrlein. E aí eu só vou mudar o Evans. Me parece um momento em que a Jaguar está com dificuldade de ajustar o carro. Eu vou, apesar do... Não, eu vou embarcar no sucesso de Robin Fries e no sucesso dele mesmo nos treinos livres. E vou de Nico Miller. Ousadia dos nossos comentaristas, colocando o irregular Ginter e também o Nico Miller como alguns de seus prediletos para avançar a fase de duelos do mata-mata. Vamos curtir aí o Sebastian Buemi, uma das apostas do JP Nascimento. O Buemi, ele foi o único já em muito tempo a conseguir repetir uma pole position, né, JP? Você tinha trazido lá na etapa de Berlim essa estatística. Sim, o Buemi tem passado por alguns problemas, né, e o Buemi tem vivido jejuns fortes na Fórmula E. Ele é o piloto há mais tempo sem vencer nesse grid, 53 corridas sem uma vitória, 41 corridas sem um pódio sequer, mas tem feito boas classificações sim, já foi pole 2 vezes esse ano e ainda assim vem sofrendo com a maldição do pole position na Fórmula E, não conseguiu nenhum pódio. Mas vamos ver se vai conseguir mudar essa escrita em Jacarta, porque ao que parece o Nick Cassidy deveria ter passado ao mata-mata. Então vamos ver se o Buemi vai conseguir fazer uma volta sem erros. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque um dos motivos da não participação do André Lotterer nessa prova é que ele está em Le Mans treinando para a corrida das 24 horas, que será na próxima semana. Mas o Buemi também vai disputar a prova pela equipe favoritaça, que é a Toyota, e está acelerando aqui no EPRI de Jacarta. Então, Jefferson, diversos pilotos aí desse grid, né, disputam o WEC, disputam competições de endurance. A questão é que o contrato do Lotterer, ele prevê a preferência ao endurance em relação à Fórmula E. Foi algo
pedido pelo próprio Lotterer, porque ele já queria ter deixado a categoria no fim do ano passado para se dedicar exclusivamente ao Endurance. Ele pilotava pela Porsche, que pediu para ele ficar, se mudar a Andretti e trabalhar como uma ponte entre essas duas equipes, que são parceiras técnicas, e uma era de parceria entre as duas. A gente viu o Florian Modlinger, chefe da Porsche. Então o Lotterer permaneceu na categoria, mas fez essa exigência e ele é obrigado contratualmente, por opção dele mesmo, privilegiar a disputa do Endurance. Olha, a pista tá melhorando, hein? Já tem gente na casa de 1.8, ninguém conseguiu isso no grupo A, mas no grupo B o Pascal Wehrlein está aí com os dois pés na porta, tentando uma boa colocação no grid de largada, meu caro Marum. Pois é, uma Porsche que consegue, pelo menos nesse começo de classificação, dar uma resposta. E é fundamental, é urgente que a Porsche dê várias respostas no campeonato para que não fique a ver navios de uma vez por todas no momento em que aparece aí o James Rossiter, porque o Maximilian Ginter já surge na segunda colocação. O Mortara bateu no treino livre, quase não andou, não chegou a dar nem volta rápida e agora tem a possibilidade de se recuperar, deixar no retrovisor esse acidente de mais cedo. O Lucas Santos nos assiste desde Maceió, no Alagoas, e está na dúvida como funciona competição de mata-mata. Eu ia pedir aí uma explicação sobre mata-mata para o Berton, mas ele está na produção e está meio traumatizado com o assunto. Então, JP Nascimento, conta pra gente como é que é essa história de mata-mata da classificação da Fórmula E. Okay, got a front looking understeer. I go BMEC -1. Bom, tá aí o Ginter conversando ali com a Maserati sobre as direções, né, a tomar ali na classificação e o momento em que vai se preparando ainda para abrir volta. Bom, a classificação, os dois grupos são divididos, os pilotos de posições pares do campeonato do grupo A, pilotos de posições ímpares, divididos em dois grupos com 12 minutos para cada. Cada piloto tem que registrar sua primeira volta em até 6 minutos. Os 4 melhores de cada grupo passam ao mata-mata, e que destrava a potência máxima desses carros para 300 kW, e eles se enfrentam dentro das próprias chaves. O quarto colocado do grupo A contra o primeiro colocado do grupo A, terceiro colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo A. Isso se repete no grupo B. E depois, no fim das contas, a gente pega o que sobrou desses pilotos de um grupo e bota, né, numa final mano a mano contra o piloto que sobrou da outra chave. O vencedor, além da pole position, soma 3 pontos na tabela do campeonato. O Zé está nos acompanhando de Roraima, deixe sua mensagem. Participe conosco, hashtag Fórmula E no GP ou a caixa de comentários. Por enquanto, Pascal Wehrlein, Maximilian Ginter, Mitch Evans e Sebastien Buemi vão avançando para a próxima fase. Aí o outro carro da Porsche, o carro de Antônio Félix da Costa, completando sua volta, quarta colocação, tirando o Buemi do grupo dos classificados. Vamos ver, o Wehrlein não consegue, ou consegue melhorar sim. Melhorou o Wehrlein, melhor primeira e terceira parciais para ele. O único piloto de toda a classificação na casa de 1 minuto e 8 segundos por enquanto. Uma bela sessão do Wehrlein e ele ainda tem os pneus novos para utilizar. Daqui a pouquinho todo mundo nos boxes. Maximilian Ginter ainda melhor do que o Wehrlein. 1 minuto, 8 segundos, 837 milésimos. Será que enfim desencanta o Maximilian Ginter, Marum? É a chance de ouro, né? Tá claro que a Maserati tem ritmo, tem velocidade. Se não cometer erro, o Ginter tem a faca e o queijo na mão para pelo menos brigar até as últimas respiradas da classificação por essa pole. A Kate Coutinho está aqui protestando, dizendo que é assim que zicam a Maserati nas corridas. Aí está o René Rast. Por enquanto, um mau desempenho da equipe McLaren com o Jake Hughes na classificação. O alemão René Rast tentando reverter esta situação. O brasileiro deste grupo B, que é o Lucas de Grassi, vem em 9º lugar, logo atrás do carro da Abit Cupra, com o Nico Miller, uma das apostas do Pedro Henrique Marum para surpreender e avançar a fase de mata-mata da classificação desta 10ª etapa do campeonato. Vamos na carona, René Rast. Não completou a volta, leva para o pit. Os carros vão agora todos para o pit, todo mundo trocando de pneus, colocando um jogo zerado para a fase decisiva da classificação.
Na hashtag Fórmula E no GP, a Sônia Cury diz que o Evans já estava perguntando quanto tempo faltava na sessão, mas a equipe avisando que ainda havia tempo para mais voltas. Agora vão ser voltas com pneus zerados. Acompanhe aí o trabalho das equipes, com todo mundo colocando um jogo novo de pneus para a sequência desta classificação. E o pessoal usando o soprador para refrescar o Norman Nato dentro do carro. Tá fácil a situação lá ou não tá, JP? Tá difícil, né? Ô Jefferson, essas equipes, ela tem equipe trabalhando com uma piscina de gelo dentro da garagem, ali na parte de trás da garagem. Algumas fotos, inclusive, disso foram parar na internet no ano passado, depois do primeiro EP de Jakarta. Então, tem piloto que sai do carro e entra numa piscina de gelo, literalmente uma banheira de gelo, para conseguir equilibrar esse calor absurdo que faz não só na pista, mas principalmente dentro do cockpit. Desafio lançado, será que chegamos aos 200 likes da nossa transmissão? Quanto mais likes, mais o YouTube espalha o conteúdo, mais gente assistindo, mais conteúdo com jornalismo de primeira o Grande Prêmio traz para você. Então deixe seu like, curta a nossa transmissão. Estamos ao vivo nas plataformas do Grande Prêmio, pelo YouTube e pelo aplicativo Kawai. Agora, clique em curtir, clique no like, ajude-nos a espalhar essa transmissão, a colocar automobilismo em classe mundial para o público do Brasil na madrugada. Maximilian Ginter, Pascal Wehrlein, Mitch Evans e Antônio Félix da Costa. Um Jaguar, um Maserati e 2 Porsche, por enquanto, na segunda fase, na fase de mata-mata da classificação. Os duelos, nesse momento, seriam primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Então, Ginter contra da Costa e Wehrlein contra Evans. Mas vem todo o pelotão para a pista desta reta final. E mais uma vez o sofrimento dos novatos, Marum. O David Beckman tomando 9 décimos do adversário mais próximo nesse momento, andando com uma defasagem de performance muito grande, assim como foi com o Roberto Merri no outro grupo. É muito difícil de competir, né? Falamos antes, são carros sofisticados, são carros muito diferentes, sem paralelo no mundo do automobilismo, então você precisa mesmo de um tempo para entrar em ritmo competitivo contra pilotos que andam costumeiramente com esse carro. O Merri tem um carro muito pior nas mãos do que o Beckman, mas mesmo assim, o fato do noviciado dentro de uma etapa, sem preparação, sem pré-temporada, sem nada, joga muito contra esses pilotos. Luiz Felipe, Rafa Souza e Arthur Burli elogiando a nossa transmissão, muito obrigado. Deixe o seu like, ajude-nos a fazer essa transmissão, ajude-nos a multiplicar o conteúdo do Grande Prêmio, as transmissões ao vivo que o Grande Prêmio leva para você. A partir desta temporada, o Grande Prêmio também é emissora e emissora oficial de um campeonato mundial FIA da Fórmula E. Vamos na carona com o Sébastien Buemi, tentando entrar aí no grupo dos classificados. O cronômetro já está zerado, olha como briga o Buemi tentando adentrar aí o grupo dos 4 primeiros. Por enquanto consegue, desbancou o Antônio Félix da Costa, mas está na bolha. É o primeiro na fila para ser chutado do grupo dos classificados. Passa o René Rast e já chuta o Buemi. PT, saudações para o Buemi, não vai para o duelo de mata-mata. Ginter se segura na frente, seguido do Wehrlein. Eduardo Mortara, o outro carro da Maserati, tentando também seguir vivo na briga pela pole position. Passa o Ginter, não melhora, mas se mantém na ponta. Passa o Mortara, quarta colocação, desbanca o Mitch Evans. Evans também não vai adiante. Vem aí os carros da Porsche. Félix da Costa não melhora, Nico Miller bate na trave e não consegue por meio décimo o avanço para o mata-mata. Vamos ver, passando aí o de Grasse. O de Grasse vai acabar largando na última fila, foi superado pelo David Beckman. O Beckman teve um belo salto no final, aplausos aí nos boxes da Maserati.
Maximilian Ginter, Pascal Wehrlein, o surpreendente René Rast e Eduardo Mortara são os classificados para a próxima fase. Sentimentos ambíguos dos boxes da Porsche, decepção para a Jaguar e alegria especialmente para a Maserati. Pedro Henrique Marum. Pois é, a Maserati conseguiu recuperar do acidente do Eduardo Mortara, já tinha ajustado o que o carro precisava, sobretudo em termos de software. Okay, so we P1 and P4, so both cars went through. O aviso para o Ginter que os dois carros passaram, um em primeiro, um em quarto. E é isso, a Maserati acertou o que necessitava em software para ritmo de classificação, mesmo sem a participação, essencialmente, né, do Mortara no treino livre 2. A equipe teve ritmo, teve força para buscar uma classificação dupla. É, nesse momento, quem mostra melhor ritmo de classificação vai adiante com boa chance de se classificar. Claro, os pilotos vão se matar na primeira fase do mata-mata, né? Vão se enfrentar, Ginter e Mortara. A surpresa do René Rast com uma McLaren que não mostrava nada de muito contundente, e o Pascal Wehrlein mostra e bate na mesa, diz: "Oh, eu ainda tô vivo, eu ainda tô aqui." 3 alemães, Ginter, Wehrlein e Rast na próxima fase, junto do suíço Mortara. O suíço Mortara que desbancou o compatriota Nico Miller na briga pela última vaga. Depois Mitch Evans, Buemi, Antônio Félix da Costa, Norman Nato, David Beckman e o Lucas de Grassi, que vai largar na última fila, 11ª e última posição deste grupo para o piloto brasileiro da equipe Mahindra. Surpreso com os resultados aí, JP? Olha, algumas coisas a dizer, né, sobre esses classificados. Primeiro que o Wehrlein realmente dá uma amostra de força, ele precisava muito disso, muito dessa classificação, vai em busca da primeira vitória dele em duelos esse ano. E olha, a DS mostrando muita potência em Jakarta, mostrando muita força, classificou os dois carros da DS Penske no primeiro grupo e agora os dois carros da Maserati. Para quem não sabe, a Maserati também é do grupo DS, também não usa exatamente o mesmo trem de força da DS Penske, mas as operações são em conjunto. Então a DS mostrando muita força realmente, e o Mortara, por fim, fechando ali o grupo dos classificados, ele que já tinha ido muito bem no ano passado, parece se adaptar, né, bem a essa pista da Indonésia. Definidos, portanto, os classificados, temos mais uma vez 50% de aproveitamento para cada um dos nossos comentaristas. Ambos acertaram no avanço do Pascal Wehrlein e do Maximilian Ginter. As falhas que você viu há pouco no sinal são do sinal gerado lá desde Jakarta, na Indonésia. As falhas são na origem e acabam afetando o sinal que nós apenas e tão somente recebemos aqui no Brasil. Por isso houve rapidamente um corte para uma imagem aérea depois deste pequeno lapso que creio já foi resolvido pela geração oficial de imagens da Fórmula E. Dentro de 3 minutos começam os duelos de quartas de final. Agora é aquela coisa, o primeiro e o quarto de cada grupo se enfrentam, assim como o segundo e o terceiro. Os vencedores desses duelos fazem semifinais e o vencedor dos duelos dentro dos grupos disputam a pole position e vão acabar formando a primeira fila. Lembrando, são 3 pontos extras para o pole position. Vamos ver aí o destaque para o René Rast. Deu aquela esfregada no muro, arrancou um pedaço da mureta, mas mesmo assim Marum foi adiante, foi para o mata-mata, honrando a história da equipe McLaren, que completa 60 anos nesta temporada 2023. Aliás, hoje, que já é ontem, né, porque avançamos do horário, estamos além da meia-noite, completaram-se aí 53, 52 anos do falecimento do Bruce McLaren, o fundador da equipe. Um colosso do esporte a motor, a McLaren, que voltou a querer ser grande nos últimos anos, né? Claro que não conseguiu ainda voltar à disputa por vitórias na Fórmula 1, busca o espaço nesse começo de história na Fórmula E, está lá também na Extreme E, e claro, na Indy tem sua força, embora não tenha conseguido ganhar o campeonato ainda, mas
tem bastante força nesse momento, é quem está mais próximo de beijar as nuvens, a equipe da Indy. Mas a McLaren é um colosso, sem dúvida nenhuma. E eu informo que nesse momento, a sensação térmica lá na região de Ancol, que era de 38 graus no começo da classificação, chegou a 40 graus. Na hashtag Fórmula E no GP, o Anderson Santos destacando as performances da DS Penske e da Maserati. E também o trabalho do Miller e do Freins na equipe Abet Cupra. O Matheus está aqui dizendo que na terceira temporada da Fórmula E, penúltima rodada dupla em Nova York, o Buemi não disputou a prova por causa do Mundial de Endurance. E isso também ajudou o Lucas de Grassi a ser campeão daquela temporada. Boa lembrança aí do Matheus, nosso espectador que está lá desde Jacareci, na Bahia. Aí estão os duelos, vamos ter 2 duelos caseiros, Verne contra Van Dorn, companheiros na DS Penske, Mortara contra Ginter na Maserati. Aliás, tem uma torcida maseratista feminina muito forte com a Sônia Curi na hashtag, a Paola e também a Kate aqui na nossa caixa de comentários. É impressionante a popularidade da Maserati, especialmente entre as garotas que estão ligadas aqui conosco na transmissão da Fórmula E no GP. Nos duelos mano a mano, 2-1 para o Van Dorn. Sobre o seu companheiro de equipe, o Jean-Henrique Verne. Maroon e JP, quem leva, Verne ou Van Dorn? Olha, eu vou de Van Dorn. Eu vou de Verne. Opiniões divididas na nossa bancada. Maroon vai de Verne e JP vai de Van Dorn. Vamos com o primeiro duelo, fase de quartas de final da primeira classificação do fim de semana da Fórmula E em Jacarta. Verne o primeiro a ir para a pista quando chegar na metade do traçado. Aí é luz verde para que o Van Dorn, que foi melhor que ele na primeira fase da classificação, comece também sua volta de aquecimento. Nem precisou chegar até a metade, a pista já está liberada também para o Van Dorn. É o começo da fase de quartas de final, o começo do mata-mata. Interaja conosco, deixe o seu palpite aqui na caixa de comentários. A galera maciçamente apostando no Verne nas primeiras manifestações na caixa de comentários da transmissão do Grande Prêmio no YouTube. Jefferson, bom sempre reiterar a explicação, como é que funciona. O piloto que teve a volta mais lenta na fase anterior sai na frente, sai alguns segundos na frente, cerca de 20 segundos na frente. O piloto que foi mais rápido sai atrás, em tese pega a pista um pouco melhor. E aí, quando, obviamente, o piloto que sai na frente vai abrir primeiro a volta rápida, vai acontecer nesse momento agora. O piloto que saiu depois, agora é o Verne na frente. Quando o Van Dorn abrir a volta, vai aparecer aqui o gráfico, aquela linha que vai mostrar os rostos dos dois em referência, um à volta do outro, como está a volta no caso do Van Dorn, olha aqui agora, que passa depois, em referência ao que já fez naquele trecho o Verne. Quando um deles estiver acima do outro, quer dizer que está melhor naquele ponto da volta. Exatamente, você viu que o Verne completou um determinado trecho em 19 segundos 865 milésimos, o Van Dorn completou aquele mesmo trecho em 19 segundos 903 milésimos. São 38 de diferença, é isso que o gráfico do lado esquerdo está apontando. Então, nesse momento, a projeção era de vantagem do Verne e já mudou. Agora a projeção já é de vantagem do Stoffel Van Dorn no duelo caseiro da equipe DS Penske. Travou a imagem, então vamos com a volta apenas do Verne nesse momento. Que nesse momento é o piloto que vai levando a classificação. 82 milésimos de frente, passa o Verne, 1.8.510, uma ampla melhora em relação à primeira fase. Vamos ver aí o Van Dorn. Olha só, praticamente empatados nesse momento. Van Dorn pode reverter no final. Sensacional o fim de volta do Van Dorn. 1.8.510 contra 1.8.588. Deu Jean-Henrique Verne por 78 milésimos. Jean-Henrique Verne. Aí o sorriso do Oliver Turvey, consultor da equipe DS Penske. Jean-Henrique Verne foi apertado, mas conseguiu a classificação em cima do Van Dorn, que por muito pouco não reverteu.
essa aí você se deu melhor no palpite, Marum. Pois é, essa aí eu me dei melhor. No finalzinho, o Van Dorn deu uma saída de frente, né, no contorno da penúltima curva ali. Acabou, creio, perdendo o tempo que seria suficiente para vencer o duelo. Enfim, o Verne passa melhor. O pole do ano passado segue vivo na disputa pela primeira das duas poles desse ano. E agora, Fries contra Jake Dennis. Quem avança? Dennis. De acordo, JP? Dennis, não tem jeito, Jefferson. Os dois... De acordo, totalmente. Os dois, o Marum e o JP, vão de Jake Dennis. Realmente, agora precisaria parir um elefante, o Robin Fries, para conseguir eliminar o piloto da Andretti, que é um dos grandes destaques do campeonato até aqui. Essa é a boa, aquela boa para você acessar algum site de aposta, um betcarvalho.com da vida e tentar ganhar tudo sozinho apostando no Robin Fries, que começou vendendo caro. Essa derrota apenas 6 milésimos e nesse momento a projeção aponta uma pequena vantagem para o Robin Fries. Impressionante. Jake Dennis, que é atualmente o terceiro colocado do campeonato, venceu a prova de abertura deste ano na Cidade do México. O Robin Fries, que saiu na pole position na segunda das provas realizadas em Berlim, no aeródromo de Tempelhof. 2 décimos a vantagem agora do Jake Dennis na projeção. Fica muito difícil para o Robin Fries. Só o erro do Jake Dennis poderia tirar ele da semifinal de seu grupo. Fecha aí o Robin Fries, 1.8957, fecha o Dennis com quase 3 décimos de vantagem, ainda não, vem para as últimas curvas. É uma vantagem gigantesca do Jake Dennis. E aí não vai ter jeito, 1.8477, uma belíssima volta, quase meio segundo de vantagem. JP Nascimento, lavada completa do Jake Dennis neste duelo. A diferença entre esses conjuntos é muito grande, não tem... o Fries teria que operar um verdadeiro milagre aí para poder eliminar o Dennis, que tem feito um bom fim de semana. Dennis passou 4 corridas seguidas da Fórmula E sem conseguir fazer um pontinho sequer. Perdeu, inclusive, a segunda posição no campeonato e vai buscando se recuperar. Tem ido bem nas últimas corridas, tomando pontos e, mais uma vez, consegue passar adiante na classificação. O René Rast ganhou o único duelo que fez contra o Pascal Wehrlein, mas na previsão do aplicativo, o favoritismo é do Wehrlein. Começando com o Marum, quem avança neste duelo, Wehrlein contra Rast? Finalmente o Wehrlein vai ganhar um duelo na temporada. Será que vai, JP? Olha, eu acho que leva. Acho que o Rast também vai ter que operar um certo milagre para poder tirar esse carro da Porsche, ainda que seja uma diferença menor do que Abit Cupra contra Andretti. René Rast foi mais lento que o Wehrlein na fase anterior, na primeira fase da classificação. Nesse momento, 3 milésimos de diferença nas primeiras parciais, nos primeiros pontos de medição. Porsche contra McLaren, 2 pilotos alemães, um duelo pesado. Nesta primeira fase do mata-mata, agora o Wehrlein tocou um binóculo no René Rast, errou pelo jeito o piloto da McLaren. Cada fase não ajuda em nenhuma categoria, né? É o Piastri gripado, é o Pato Ward no muro, é o Rast tomando uma luneta agora do Pascal Wehrlein, que vem para se classificar sem grandes dificuldades. 410 milésimos é muita coisa, é muita diferença. Agora está na mão do Pascal Wehrlein, é trazer na ponta do dedo e garantir a vitória neste embate. Mais de meio segundo de diferença, um 9.2 do René Rast, não é uma grande volta, muita gente já virando na casa de 8 médio. Vem o Wehrlein aí para confirmar sem grandes dificuldades a classificação. Para virar na casa de 1 minuto e 8 segundos. Aí está o vice-líder do campeonato, Pascal Wehrlein, 1.8549, mais quase 7 décimos de diferença. Pedro Henrique Marum, que lavada do Wehrlein. Foi fácil desde o começo. O Rast cometeu um erro até sério ali que tirou a chance de passar. O elogio da Porsche, o afago da Porsche no Wehrlein. Finalmente o Wehrlein conseguiu ganhar um duelo. Finalmente o ainda candidato ao título da Fórmula E vai adiante na disputa da pole.
Vamos para o último duelo, duelo caseiro da Maserati, Maximilian Ginter e Eduardo Mortara. Essa previsão que eles mostram é preferência do público ou é algum algoritmo que está fazendo essa previsão aí que dá 84% para um e 16% para o outro? É uma votação, Jefferson. É uma previsão que eles fazem e conta aí com as votações do público após as sessões aí do fim de semana. E o público apostando, portanto, no Ginter. JP e Marum, vocês também apostam no alemão Maximilian Ginter? Acho que vai levar melhor sobre o Mortara. Tem levado, né, em todas as sessões até aqui. Sim, Ginter. Todo mundo indo de Maximilian Ginter, que foi melhor que o Mortara, mas o equilíbrio muito grande, apenas 6 milésimos de diferença neste ponto de medição. Completa a primeira parcial, o Ginter toma as rédeas. Boa primeira parcial na casa de 19 segundos. Mortara tentando a recuperação, 59 milésimos a diferença entre eles. Os instáveis pilotos da Maserati foi de menos de meio décimo para praticamente meio segundo. Errou por ali o Mortara. Já está num lucro danado depois de perder todo o segundo treino livre do fim de semana por uma esfolada generosa no muro. Diminuiu o Mortara, mas parece insuficiente. Vamos ver se traz para casa de um 8, não. Ah, conseguiu, um 8.704. Ainda foi uma boa volta do Mortara, apesar daquele erro no meio. Ainda assim, a faca e o queijo estão na mão de Maximilian Ginter. Vem para fechar a sua volta o Maximilian Ginter e leva com alguma facilidade. Um 8.402, 3 décimos. JP Nascimento, Maximilian Ginter confirmando a classificação em cima do Mortara para enfrentar o Pascal Wehrlein na semifinal. Vem demonstrando um bom desempenho, né? O Ginter, desde o início do fim de semana, liderou, inclusive, os 2 treinos livres. O Mortara, como você disse, Jefferson, estava no lucro só de ter passado para o mata-mata depois daquele acidente que ele teve. Praticamente não teve tempo de pista depois de atingir o muro, então acaba realmente saindo do lucro e poder largar entre os 8 primeiros colocados, e o Ginter passa adiante, se garante na semifinal, que a gente vai ter Jean-Henrique Verne contra Jake Dennis, Pascal Wehrlein contra Maximilian Ginter. O Thiago Lisboa, na caixa de comentários, destaca que o Mortara perdeu a frente 2 vezes. Enquanto nós temos aí a previsão dos duelos nas semifinais, Jean-Henrique Verne contra Jake Dennis e Pascal Wehrlein contra Maximilian Ginter, 4 equipes diferentes, DS Penske e Andretti, Porsche contra Maserati. Grande equilíbrio. Aí nos treinos até aqui, nesta classificação para a 10ª etapa do campeonato. Daniel Silva está cravando aqui a final entre Ginter e Verne, JP. Não, só para informar aqui que a gente já tem algumas posições, né, do grid de largada. Vamos lá. O Van Dorn larga em 5º, o Mortara sai em 6º, Robin Fry sai em 7º e René Rast larga em 8º. Aí está o carro do René Rast, 8º colocado, portanto, no grid. Bem melhor do que o seu companheiro de equipe, o Jake Hughes, que vai sair apenas na 10ª fila, apesar de ter sido o único piloto, pelo menos até essa etapa, a largar 3 vezes na primeira fila nesta temporada, naquele que é seu ano de estreia na Fórmula E. Impressões até aqui sobre a classificação, Marum? A impressão é que está tão compacto quanto a gente imaginava que está, muito por conta das condições da pista na Indonésia, né? Diferente do que já se imaginava em Mônaco, do que se pensava para Berlim. Já se via uma equipe ou outra à frente das demais, agora não. No momento em que aparece o amigo aí indonésio com a camisa do Wolverhampton, time de futebol inglês. E vivendo no fuso horário de Brasília, né? Porque dando aquela cochilada na arquibancada não é possível. Tá com sono, rapaz. Tá com sono, nosso camarada. Então é isso. Muito compacto, bastante apertado. E eu acho que a gente ainda vai ver uma certa reviravolta na ordem de forças quando estiver pensando no ritmo da corrida daqui a pouco. Acho que vai ser ainda um cenário diferente do que a gente está vendo agora na classificação. Mas muito interessante como uma mera mudança de condições climáticas, de condições de pista, já jogam a Fórmula E
numa compactação absoluta. Você vê aí a repetição da volta do Jake Dennis, piloto da equipe Andretti, que vem de 2 pódios consecutivos. Um segundo lugar na segunda prova de Berlim e um terceiro lugar na rodada anterior em Mônaco. Jake Dennis teve um momento bem complicado no campeonato, né, JP? Ficou 4 corridas seguidas sem pontuar. Na verdade, de 9 provas até agora, em 5 ele foi ao pódio, vencendo uma delas, e em 4 ele sequer pontuou. É a equipe Andretti do jeito mais puro que a gente conhece essa performance aí do Jake Dennis. Exatamente, e o Dennis precisa resolver isso, porque ele tem carro e habilidade para brigar pelo título da Fórmula E. E principalmente numa situação em que o Verlaine, a Porsche, que fornece o trem de força da Andretti, mas que no momento em que a equipe de fábrica também não se encontra na pista. Então o Dennis está tentando encontrar justamente esse meio termo, né, entre os pódios que ele conquistou, incluindo a vitória na abertura do campeonato, com essa quantidade absurda de corridas sem pontuar, algo totalmente impensável para alguém que esteja brigando pelo título. Em Berlim, ele estava na segunda colocação, na segunda corrida do fim de semana, um pouquinho atrás do Nick Cassidy, e justamente por causa dessa situação, ele não quis atacar, se manteve no segundo lugar para garantir os 18 pontos, não queria correr o risco de ter mais um abandono, preferiu garantir a pontuação justamente para tentar entrar numa fase mais regular, né, na Fórmula E e se aproximar novamente do líder, que agora é o Nick Cassidy. Já começaram as apostas aqui na caixa de comentários sobre a pole position. O Arthur Burli está apostando no Ginter. O Alpino vai de Jean-Henrique Vergne. Vamos ver aqui a Kate Coutinho na torcida aí também pelo Jake Dennis. Lucas Santos dizendo que o Dennis vai ser pole. A gente poderia lançar aí uma plataforma de apostas do Grande Prêmio, né? Quem sabe o Bet-On, comandado pelo nosso Rodrigo Berton. O que você acha, Pedro Henrique Marum? Olha, se já tiverem fechado esse... Se já tivessem fechado esse nome, se não puder usar esse aí, a gente pode usar o Rainha Elizabeth, de repente. Rainha Elizabeth. Ah, Elizabeth, entendi. Muito bem. Nada como a sagacidade a 1h32 da manhã. Você está nesse mesmo nível de elevação mental e espiritual, ou JP? Sim, animado, né? Vamos ter um bom fim de semana aí, corrida dupla pela frente. E principalmente, não é a gente que tá passando aquele calorão, né? Lá dentro do cockpit, lá em Jacarta, tendo que sair da pista e ir direto pra banheira de gelo. Então, acho que não tem motivo para não ter uma animação em alta, principalmente uma corrida que tá prometendo ser muito imprevisível. Olha que a galera se abana na arquibancada com aqueles leques ou qualquer coisa parecida com isso. Imagina o calor absurdo que faz lá. Qual é que é a sensação térmica, ô Marum? Você tinha falado em 40 graus a última vez, né? 40 graus Celsius é a sensação de momento por lá. Que situação, que calor tenebroso. E nós temos nesse momento o relógio marcando o quê? Acho que são 11 da manhã, deixa eu dar uma olhada aqui lá em Jacarta. Exatamente, 11h33 da manhã, a corrida vai ser às 2 da tarde, 3 da tarde na prática vai ser a largada. Nós vamos estar ao vivo aqui a partir das 4h30 da manhã. Que calor tenebroso. Um cover indonésio do Nelsinho Piquet aí na arquibancada, né? Pareceu, ó, tem piloto ali, ó. O pessoal tá se divertindo, né? Abanando o leque e abanando para as câmeras, né? Diante da situação nada muito favorável em termos meteorológicos lá em Jacarta. Se o calor já tá forte, eu imagino que deve estar sentindo aquele torcedor ali com um capacete sentado na arquibancada. Parece o seu Barriga naquele episódio que ele chega na vila com o capacete para não tomar uma cacetada do Chaves, né? Vocês lembram isso ou eu que estou com pensamentos muito aleatórios? Não, é claro que lembra, perfeito. Aliás, se você não curtiu, deixe o seu like na transmissão, afinal, ainda é tempo.
Vamos com as semifinais em seguida com Jean-Éric Vergne, Jake Dennis e Pascal Wehrlein contra o Maximilian Ginter. Muitas apostas aqui no Jean-Éric Vergne. Vamos lá, Vergne contra Dennis. Marum, quem passa? Dennis. JP. Eu vou ter que ir de Dennis também. Muito bem, por enquanto no desempate, eles só discordaram aí no duelo caseiro da Penske, Vergne contra Van Dorn. O Marum foi de Vergne e se deu bem, e o JP havia apostado no Van Dorn. 3-0 para o Vergne contra o Dennis no histórico entre eles, mas o público acha que Jake Dennis vai avançar para a primeira fila para a briga da pole position. Os dois encalacrados aí na saída de box. Vai começar a fase de semifinal da classificação do EPRI de Jacarta. Felipe Mansueto está na zona leste de São Paulo assistindo a gente. Muito obrigado. Ney Cândido. Ney Cândido é nome de repórter do Aqui Agora do SBT, né? Maravilha. Aliás, 60 anos do programa Silvio Santos ontem, sexta-feira. Não sei porque eu lembrei disso, mas fica o registro deste clássico da TV brasileira. Aí está, pista liberada, bandeira verde e o Vergne é o primeiro a pista. Agora Jake Dennis, Penske contra Andretti em Jacarta, valendo vaga na primeira fila do grid. Impressionante o massacre que está aqui na caixa de comentários, com todo mundo apostando no Jean-Éric Vergne. Com o carro da Penske com a pintura especial que comemora 100 largadas do fornecedor de Powertrain ADS na Fórmula E. Estamos na volta de aquecimento, daqui a pouquinho o começo, daqui a pouquinho a volta rápida desta semifinal para cada um. É uma volta lançada para cada um. Entra na pista, aquece e a enquete está colocada aqui na caixa de comentários. Quem vai ficar com a pole? Vergne, Dennis, Wehrlein ou Ginter? Eu vou dar uma de apostador maluco do rainhaelizabeth.com e vou de Maximilian Ginter aqui, ó. Por enquanto, o Vergne é o mais cotado com 36%. Aí está o Vergne abrindo sua volta. O narrador ambiente está animado, né, Jefferson? É verdade, né? É verdade. Acho que o calor está afetando ele, assim como o sono afeta às vezes a gente quando os fusos horários são muito alternativos aqui na transmissão do Grande Prêmio. Vergne completando na casa de 20 segundos e 1/10 a primeira parcial. Vamos observar o Jake Dennis em detalhe no canto direito da imagem. 19,8 melhor, bem melhor o Jake Dennis, encaminha uma vantagem muito importante de quase 0,3 já no primeiro setor da pista. (3 a diferença nesse momento. Vergne completa a segunda parcial, 50 segundos e 1/10. Vamos ver o Dennis se aproximando do fechamento do segundo setor. A projeção indica ampla vantagem para o Dennis. 49,8. O Vergne diminuiu, mas dificilmente vai ser o suficiente. 1 minuto 8 segundos 740. O Dennis vem para fechar aí na casa de 1 minuto 8,4. Vem Dennis, contorno da última curva, alinhou, pé trancado, 1,8,3. 359 milésimos de diferença. Jake Dennis está na primeira fila, está vivo na briga da pole position. JP Nascimento. Muito bem o Dennis, muito bem mesmo, conseguiu uma vantagem considerável ali para cima do Vergne. Vergne que fez um tempo até abaixo, né, do que ele tinha feito nas quartas. Olha o Dennis aí pelo rádio. Yes. Well done, mate. 3.5 tenths once again, mega job, mega. A Andretti passou ali para ele a distância, né, dele pro Vergne e parabenizou. Aí vem o próximo duelo, Wehrlein e Ginter, e o Dennis muito forte aí para buscar essa pole, muito forte mesmo, e um piloto que tá brigando lá em cima. Tem que aproveitar, inclusive, que o Evans não passou pro mata-mata, o Cassidy não passou pro mata-mata, o pessoal que tá ali em cima brigando com ele não foi adiante. É a oportunidade que ele tem de largar na frente e conseguir diminuir legal essa distância depois do final da corrida. Deixe o seu like, faltam apenas 11 para chegarmos nos 200 likes e espalharmos a palavra do automobilismo pela madrugada brasileira.
Muita gente ligada, muita gente. Acho que a maioria nem foi dormir ainda, né? A maioria tá espichando a sua noite de sexta-feira para curtir automobilismo de classe mundial conosco nas plataformas do Grande Prêmio. Ginter e Verlaine rapidinho. JP, depois Marum. Quem avança para o duelo da primeira fila, para o duelo da pole? Olha, eu vou na zebra. Eu vou de Verlaine. Opa, o Verlaine é a zebra. Eu tava pronto para ir na zebra, mas já que o JP foi, eu vou de Ginter. Muito bem, o Marum está aqui para comentar e também para tumultuar. Vamos ver quem se dá melhor. Por enquanto, o Ginter, com 81 milésimos de vantagem, vai se mantendo vivo na briga pela pole position para enfrentar o Jake Dennis na grande final. Um duelo de alemães, um duelo de duas grandes marcas do automobilismo. O Ginter espicha e muito essa vantagem. Verlaine pela última curva. Vamos ver aí se vem volta ainda na casa de 1 minuto e 8. 1 minuto 8, 646. Não é uma volta ruim do Verlaine, longe disso, mas o Ginter realmente está triturando. Câmera on-board do carro do Ginter se aproximando do contorno da última curva. Vem Ginter para ficar vivo na briga pela pole position. Maserati disputando o pole position em Jakarta. Maximilian Ginter. 1.8.271. Estraçalhou tudo Maximilian Ginter. E a aposta na zebra valeu a pena, JP Nascimento. Olha, sinceramente, o Ginter era o claro favorito nesse duelo, né? O Verlaine tem muitos problemas de classificação. Yes, mate. We drew by almost 4 tenths. Scenario 2 and angle. E um dado interessante aqui é que esse tempo do Ginter é o tempo mais rápido do mata-mata até aqui. Realmente foi a melhor volta registrada desde o início das quartas de final. Vamos ver se vai ser o suficiente para bater o Dennis na final. A aposta no Ginter foi válida para o Marum, na verdade, porque o JP havia apostado no Verlaine. Levou mais uma, hein, Marum? O JP foi na zebra do postulante ao título e eu fiquei com o cara que tá liderando tudo que é parte do fim de semana. Até agora, um fim de semana perfeito do Max Ginter. Até quando ele vai conseguir isso? Um sujeito que é tão afeito a chuvas e trovoadas. Vamos ter Andretti contra Maserati na briga da pole position. Participe conosco, hashtag Fórmula E no GP. Deixe seu palpite, deixe sua aposta nesta madrugada. O Jake Dennis já preparado, o Ginter vindo para os boxes. Segunda fila vai ser dividida, portanto, entre o Pascal Verlaine e o Jean-Éric Vergne. Já definida também a composição da segunda fila do grid. A corrida, a primeira desta rodada dupla, válida pela 10ª etapa da Fórmula E em 2023, vai ao ar a partir das 4h30 da manhã. Programe o seu despertador e esteja aqui conosco. Algumas falhas aí no envio do sinal. Só ressaltando que são falhas que acontecem desde o envio do sinal lá em Jakarta, desde a geração do sinal em Jakarta, na Indonésia. Esse é aí ao fundo era o Mar de Java que você se referia agora há pouco, meu caro Marum? Sim, é o Mar de Java. Inclusive é um bom momento para completar aquela informação de que houve certa disputa política sobre esse ser o lugar de colocar a pista, né, de colocar o circuito de rua da Fórmula E, porque ele era usado como um depósito de lama. Depósito de lama pode ser algo muito estrangeiro, muito diferente para a gente aqui, mas na Indonésia isso faz muito sentido, sobretudo em Jakarta, porque Jakarta é uma cidade que está abaixo do nível do mar. Então é uma cidade que tem muita facilidade, sobretudo perto da costa, de enchentes, de encher mesmo d'água, inundações, e você precisa se livrar daquela lama acumulada. E como também é um país de muitas e muitas dezenas de ilhas, você tem muita exploração de petróleo, e essas explorações, vez ou outra, também rendem a chamada lama de perfuração. Em inglês eles chamam de hot mud, que fica sendo expelida dos poços de petróleo, e ela também precisa de um lugar para ser descartada. E acaba sendo sempre nesses depósitos
escolhidos em lugares estratégicos na cidade, onde essa lama é jogada aos montes. Aí, onde está a pista, na parte de Angkor, em que pese ser um lugar paradisíaco de Jakarta, era um desses locais na capital da Indonésia. Quando você começou a contar a história de depósito de lama, parecia coisa de, sei lá, historinhas da Turma da Mônica com o Cascão e o Capitão Feio, Marum. Ainda bem que você trouxe o complemento da informação, parecia uma coisa muito abstrata quando você fazia o introito do assunto que você complementou aí com muita propriedade. Pois é. Diferentão, né? Muito diferentão. Jakarta é uma cidade legal. Aí o replay das últimas voltas do Jake Dennis e do Maximilian Ginter, com câmeras distintas. Eu gosto muito dessa câmera do Ginter, me lembra até algumas câmeras colocadas em exibições de carros clássicos, sei lá, aqueles carros dos anos 50, 60, que às vezes alguém pega, participa de uma corrida de clássicos ou dá uma volta rápida e coloca uma câmera mais ou menos nesse ângulo aí que está colocada a câmera on-board do carro do Maximilian Ginter. E Jefferson, trazer uma informaçãozinha aqui, talvez não tão abrangente quanto a do Marum, mas ainda assim uma informação. O Jake Dennis não faz a pole na Fórmula E há 12 corridas. O Jake Dennis foi exatamente o cara que iniciou esse tabu bizarro de corridas da Fórmula E sem um pole. Foi ele que iniciou isso em Londres no ano passado. Então 12 corridas aí sem voltar à primeira posição no grid. Quanto ao Ginter, não tem pole na Fórmula E. Se vencer a final hoje, conquista sua primeira pole position na categoria. Já tinha ido para a primeira fila o Ginter, né, nessas oscilações, desse modo montanha-russa de operação que ele tem? Sim, ele tem 5 primeiras filas, uma nessa temporada na Cidade do Cabo, outras em Valência, Berlim, uma em Marrakech e uma em Santiago, mas todos no segundo lugar. Venceu 2 dessas, venceu em Santiago e venceu em Berlim, mas não passou disso. Vamos com o duelo daqui a pouquinho. Deixe seu comentário. Quem fará a pole position da primeira prova desta rodada dupla? Jake Dennis, esse aí, piloto da Andretti, ou o Maximilian Ginter, piloto da equipe Maserati? A Maserati também não tem pole. Ou o Mortara chegou a largar na pole nessa temporada? Então, a Maserati ainda busca aí a sua primeira pole. Só marcou pole como Venturi, né? Até o ano passado. É verdade, o Mortara que, por sinal, como Venturi, foi um dos destaques da prova do ano passado. Foi uma rodada simples em Jakarta, uma prova vencida pelo Mitch Evans. E a preocupação... Ô Jefferson, se eu puder falar rapidamente sobre o Mortara, você tinha comentado sobre a queda de rendimento dele. Eu queria falar rapidamente, essa queda de rendimento, ela não está acontecendo agora. Essa queda de rendimento já vem desde a temporada passada, mais especificamente desde o meio da temporada passada, quando ele estava envolvido na briga pelo título e foi perdendo rendimento, foi perdendo terreno para o Stoffel Vandoorne. O Mortara venceu 4 corridas na Fórmula E no ano passado e perdeu o título para um piloto que só venceu uma. Ou seja, faltou muita regularidade, o que também tem faltado esse ano. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a última temporada e dividir entre a primeira e a segunda metade, na primeira metade ele foi muito melhor do que o Lucas de Grassi, companheiro de equipe dele, que só fez 1 ano de Venturi no ano passado. Na segunda metade, o Lucas de Grassi foi bastante superior, somou mais pontos, venceu corrida. Então, o Mortara já vinha demonstrando essa queda de rendimento que se acentuou de vez em 2023. A análise do JP Nascimento, o momento do Mortara não é bom. Em termos de campeonato, o Mortara não passou da 9ª colocação até aqui, enquanto que o Maximilian Ginter também está no campeonato 8 ou 80, né? Ele foi o 3º colocado em uma das provas em Berlim, o 6º colocado em outra das provas, e no restante do campeonato não pontuou, com direito a 2 abandonos, um deles na última etapa em Mônaco, enquanto que o Jake Dennis vai dando uma lavada aí no seu companheiro de equipe fixo, que é o André Lotterer, e tem um outro companheiro de equipe, em virtude da ausência do Lotterer por causa da participação nos treinos para as 24 horas de Le Mans. Ele tem o David Beckman como companheiro nesta etapa. Em confrontos diretos, um encontro entre eles. O vitorioso foi o Jake Dennis, mas o público acha que vai dar Maximilian Ginter. Pedro Henrique Marum, você concorda com o público que votou no aplicativo da Fórmula E? Vai ter Ginter na pole position?
Sim, Ginter imbatível até agora em todas as sessões, vai tirando muito mais do carro a cada fase dessa classificação. É um favorito claro e óbvio. De pleno acordo, JP? Olha, o Ginter liderou o TL1, liderou o TL2, liderou o Grupo B. E é nesse momento que ele comete aquele famoso erro que, enfim, que o caracteriza tão bem. Então eu vou ficar com o Jake Dennis, vou diferente do Maroon nessa. Faça suas apostas. Maximilian Ginter ou Jake Dennis, Andretti ou Maserati. É a briga pela pole position na primeira prova do fim de semana, a 10ª etapa do campeonato EPRI de Jacarta da Fórmula E. Jake Dennis é quem está colocado à frente, é quem saiu antes dos boxes para buscar a sua última volta rápida da sessão. A caixa de comentários dividida entre Ginter e Dennis. Equilíbrio muito grande também nos palpites, nas apostas. Do espectador ligado conosco nesta madrugada. Nas plataformas do Grande Prêmio, no YouTube e também no aplicativo Kawai. Aí James Rossiter, chefe de equipe da equipe Maserati, que é a equipe do Maximilian Ginter. Tem um pódio nessa temporada, nenhuma pole position cravada pela Maserati até aqui. Vamos com a abertura de volta, aí está Jake Dennis. Primeiro a abrir a sua volta, daqui a pouquinho, passando aí na linha de chegada, o Maximilian Ginter. Agora sim, aparece o Ginter por aí. Vamos ver no primeiro ponto de medição, um mísero milésimo de diferença entre eles. Jake Dennis completando em 19 segundos, ponto 8 a primeira parcial. Deu uma erradinha, parece, na freada, o carro deu uma balançada. Vamos ver o Ginter se aproximando do complemento da primeira parcial, 19.7. Melhor o Ginter, melhor por 1/10. Ginter dá um passo importante para conquistar a sua primeira pole position da carreira na Fórmula E. 41 segundos para o Jake Dennis. Nesse ponto da pista aumenta a vantagem, fica muito perto da pole o Ginter. 49.9 na segunda parcial. Olho no Ginter quando fechar este trecho de pista aí. 49.9 para Jake Dennis, vem o Ginter, é aí que ele cruza, fecha a segunda parcial, 49.5. Diminuiu um pouco o Jake Dennis, mas o Ginter leva o favoritismo. Fecha a sua volta o Dennis, 1.8482. Vem o Ginter, já virou melhor do que isso, já virou um 8.2 na sessão. Pode trucidar ainda mais o tempo do Jake Dennis. Atenção, Maximilian Ginter é o pole position em Jacarta. Pole position da Maserati de Maximilian Ginter em Jacarta. Primeira dele na carreira, pole inédita para o piloto alemão da equipe Ítalo Monegasca. Maximilian Ginter leva os 3 pontos, leva a pole position da primeira prova da rodada dupla de Jacarta. Ô, Pedro Henrique Maroon. Come on, mate. That's pole position, 3.5 tenths. Scenario 2 and acknowledge. 2 and acknowledge. Don't take any margin on the in-lap, okay? Comemoração, falando para não andar rápido demais agora na volta de entrada. Não vai cometer um erro agora, Ginter, pelo amor de Deus, leva o carro para casa só. É basicamente isso que a Maserati diz para ele. Um fim de semana, reitero, perfeito de Maximilian Ginter até esta classificação. Thanks for the great log, guys. Let's keep it up. Um agradecimento do Ginter agora. Vamos lá, vamos manter esse ritmo. E vamos que vamos, diz o pole. JP tava tão na cara que o Ginter na hora H cometeria algum erro que ele não cometeu, levou a pole position. Jefferson, nos palpites mais conservadores eu acabei indo bem. No momento em que eu resolvi mudar um pouquinho a abordagem e apostar nas zebras, perdi o Verlaine, perdi depois o Ginter. Faz parte, né? O Ginter merece. Liderou o TL1, liderou o TL2, liderou o Grupo B e agora lidera a classificação. Primeira pole dele na categoria, um fim de semana excelente. Pode ser o melhor fim de semana da carreira do Ginter na Fórmula E, esse EP de Jacarta. Então, agora é aquilo. Tem que conseguir levar esse ritmo para a corrida. A corrida é uma corrida de 36 voltas nesse sábado.
o Günther é um piloto afeito a alguns erros e momentos inesperados, então é importante ser regular, porque a Maserati parece ter ritmo para buscar sua primeira vitória na Fórmula E. Impressionante, um Tem belo... mais uma coisa, hein? Vai lá, Marum. É a primeira vez na temporada que um piloto faz a pole position depois de liderar treino livre no mesmo dia. Olha só. Essa realmente surpreende, hein? Que estatística ao melhor estilo bruxa solta. Trazida pelo Marum. Desta maldição de liderar treino livre e não conseguir fazer a pole position. Bom, agora tem a outra maldição, né? De sair na frente do grid e não conseguir vencer a prova. Esse é o desafio para o Günther, que esteve com boas performances esse ano, conseguiu até um pódio, mas tem pecado pela irregularidade. Ele que já tem vitória, né? Na sua carreira na Fórmula E. O Maximilian Günther, que tem 26 anos. Vitória não pela Maserati, que jamais venceu na categoria, mas tem 3 vitórias na carreira, desde a sua estreia na Fórmula E. O Maximilian Günther, vitórias conquistadas aí em Santiago em 2020, Berlim também em 2020 e Nova York na temporada 2021, vitórias pela Andretti. Última fila, Lucas de Graça e Roberto Merri, penúltima fila, Jake Hughes e David Beckman. Já é o grid de largada, Sérgio Sete Câmara e Norman Nato na 9ª fila do grid. A 8ª fila vai ter Sam Bird e Antônio Félix da Costa. Esses dois vão vir atropelando, tentando ir para as cabeças. 7ª fila com Dan Tickton e Sebastien Buemi. Também vem lá de trás o Buemi, pode fazer uma corrida agressiva. 6ª fila para Sasha Fenetraz e Mitch Evans. A 5ª fila do grid vai ter aí o Nick Cassidy e o Nico Miller. Belo trabalho do Nico Miller com o carro da Abit Cupra. 8ª fila para René Rast e Robin Freins, também muito bem o Freins, que é o outro piloto da Abit. 3ª fila, Eduardo Mortara e Stoffel Van Dorn. A 2ª fila é para Jean-Ric Verne e Pascal Wehrlein. E a 1ª fila do grid com o 2º lugar do Jake Dennis e a pole position do Maximilian Günther. Céu nublado agora em Jacarta, vamos aguardando aí as entrevistas dos integrantes da 1ª fila, especialmente do pole position do Maximilian Günther. Impressionante. Dando uma olhada aqui na previsão do tempo, o Jefferson. Vai lá. A expectativa de amanhã é de quase 50% de chances de chuva em algum momento do dia, muito provavelmente ao longo da tarde. Então a chance ainda maior da chuva chegar nas atividades da Fórmula E do que hoje. Mas hoje é quase certeza de chuva logo mais tarde, e vai ter chance de chuva, embora razoavelmente pequenas na hora da corrida. O Günther vai falar. Yeah, feels great. You know, had a few front rows now, and now to be the first time on pole position is an amazing feeling. I think, yeah, great for the 3 points and to have this sensação incrível de estar na primeira posição pela primeira vez e levar esses pontos. As condições daqui deixam as coisas muito difíceis. Você pode me ver suar bastante, não está fácil aqui. Mas a minha sensação com o carro tem sido ótima o dia inteiro. Espero aumentar isso mais e mais. E claro que a gente tem que levar em consideração as condições. Vamos ver o que esperar mais tarde das condições climáticas para a corrida, mas a partir de agora vamos focar na corrida. Baseado na temporada incerta que você teve até agora, o que isso significa? Bom, acho que o nosso momento já mudou há algumas semanas. Em Mônaco vivemos um grande dia. E nesse fim de semana, chegamos nesse fim de semana com bastante confiança, e isso tem se provado até agora. Como levar a corrida? Esse ano é muito sobre gerenciar a energia. Vamos ver como a corrida vai se desenhar, quem vai ficar na frente.
E daí em diante a gente vai saber como lidar, mas o gerenciamento de energia é fundamental. O troféu da pole, mais 3 pontos na conta para Maximilian Ginter. Primeira pole position dele na carreira. O Ginter, que é o 12º colocado do campeonato, tinha 24, tem agora 27 pontos conquistados com a obtenção desta pole position. Aqui na hashtag Fórmula E no GP, a Sônia Curi estava trazendo o depoimento de que ela estava acompanhando o rádio do Maximilian Ginter e ele falando com o engenheiro dentro do carro antes da sua última volta rápida, extremamente ofegante. Então, JP Nascimento, talvez essa vai ser a classificação que menos vai indicar alguma coisa, porque o preparo físico, principalmente, pode fazer toda a diferença e jogar gente de trás para frente e vice-versa na corrida que nós vamos transmitir a partir das 4h30 da manhã. Preparo físico vai fazer total diferença, é uma coisa que todos esses pilotos já sabiam antes dessa chegada a Jacarta, mas é o seguinte, se tem uma corrida pro Maximilian Ginter conquistar a pole e ter uma possibilidade maior de vitória, é na corrida 1 de Jacarta, vai ter uma duração menor de voltas, a preocupação com o gerenciamento de energia vai ser importante, claro, todas as corridas da Fórmula E são, mas vai ser menos importante do que na segunda corrida, que vai ter um número maior de voltas, e aí, é claro, o retorno daquela pack race que a gente já tem se acostumado, mas a primeira corrida, né, o intuito de diminuir esse número de voltas é permitir que esses pilotos acelerem. Então, essa é a melhor oportunidade para o Ginter. A questão é que a Maserati, eu concordo com o que ele disse na entrevista, a Maserati tem sim se colocado como uma das principais equipes da Fórmula E nas últimas etapas, tem superado as dificuldades do início do ano e, principalmente, tem contado com menos erros dos seus pilotos. O Ginter não errou hoje, apesar do Mortara ter errado. Então, a Maserati vai se colocando sim como uma das forças da Fórmula E, principalmente em ritmo de classificação. Agora, precisa acertar a eficiência da bateria, a eficiência desse conjunto para conseguir se dar bem também nas corridas. Você acha que, em virtude do número menor de voltas, não vamos ter a pack race, não vamos ter aquele pelotão agrupado, como a gente viu, com instintos selvagens, inclusive, em algumas das últimas provas, JP? Como é que é isso? Olha, eu acho que a pack race vai acontecer em alguns momentos da corrida, principalmente por causa do calor. Esses pilotos não vão acelerar loucamente nas primeiras voltas com medo dessa bateria ser gasta muito mais rápido do que o normal, justamente por causa de superaquecimento, né? Conforme a bateria esquenta, ela vai despejando mais energia e recuperando cada vez menos. Então, a tendência da primeira corrida ela apresentar uma disputa em pelotão menor, né, do que a gente tem visto nas últimas etapas. Eu acho que isso ainda vai acabar acontecendo, porque é uma forma dessas equipes se protegerem e pouparem energia, usarem, né, o carro que está à frente. Nessa temporada de terceira geração da Fórmula E tem significado muito não estar na liderança. E o Dennis vai falar. Vamos lá, acompanha aí então a manifestação do segundo colocado no grid, o Jake Dennis. I didn't really expect it coming into here, you know. I think lately I think a Porsche has really qualified in the top 10, so to have não esperava realmente se colocar na primeira fila. To be honest, has gone into it, especially muito trabalho duro para começar na primeira fila. Diz que tem um ótimo carro de corrida, mas tem sofrido muito na classificação, algo que a gente tem falado sobre a Porsche. A Andretti usa tem de força da Porsche, né? Então, tá parabenizando a vitória do Ginter, mas confiante, né, na corrida, confiante no gerenciamento de energia que a Andretti pode fazer. Yeah, definitely. I think we have the edge over generally the Maseratis and the DSs, and obviously they're all starting near the front as well. E deixou claro que acha que tem vantagem sobre a Maserati por causa do gerenciamento da Porsche. Mas disse que vai ser uma corrida muito difícil. A bateria, o calor, os pneus. Disse que quem controlar melhor a corrida vai sobressair no final. Tá feliz com o fim de semana e falou que espera conseguir uma vitória. I really feel like I have the car to do it, and I'm feeling fit, so yeah, I'm ready for it. Nice one, thank you, Jake. Diz que tem carro para estar no pódio e tem se incomodado por não estar, né, nessas etapas em que a Andretti teve muitas dificuldades. Então, apesar da pole do Ginter, Jefferson, o Dennis, que larga em segundo, e o Verlaine, que larga em terceiro, estão em situação muito boa na corrida.
É verdade. Vocês veem aí talvez uma certa vantagem além do grande desempenho do Jake Dennis, que é meio cavaleiro solitário na Andretti. Já era assim com o André Lotterer, e claro que vai ser assim com um substituto pontual, como é o caso do David Beckman. Mas para além do Jake Dennis, a gente pode cravar aí uma certa vantagem, ou talvez um pouco de favoritismo na corrida para Penske e para Maserati, que são as equipes que colocaram seus 2 carros entre os 6 primeiros no grid? Olha, eu acho que ainda, mesmo com essa adaptação que essas equipes demonstraram nessa pista, com essa subida de rendimento, cada uma claramente deu um passo à frente, eu ainda acho que o Dennis e o Verlaine, por terem o gerenciamento de energia do conjunto Porsche à disposição deles, é o carro mais eficiente, é um conjunto extremamente forte em ritmo de corrida, então eu acho sim que eles têm a vantagem nesse momento. Eu vou na mesma linha, também acho que a Porsche tem uma chance de ouro de voltar para a competição. E o carro, mesmo em meio a essas dificuldades, ele tem sido melhor do que das equipes de pelotão intermediário. Esse é um conceito meio estranho na Fórmula E, mas ainda é na maior parte do tempo melhor do que da DS Penske, melhor do que da Maserati. Então eu continuo achando que nesse desenho de grid que se mostrou para a largada de logo mais, os 2 pilotos de motor Porsche começam um pouquinho na frente nessa escala de favoritismo. Aqui uma curiosidade interessante: a equipe Envision não conseguiu marcar pontos em Jacarta na última temporada. Seus pilotos na ocasião terminaram na 16ª e 17ª colocações, uma das 3 cidades em que a Envision não marcou pontos em sua trajetória na Fórmula E, junto de Moscou na Rússia e Sanya na China. Será que esta maldição se mantém? Porque maldição, bom, foi uma prova só em Jacarta, mas tudo bem. Mas eu queria a partir disso fazer uma análise aí para que a gente fique de olho na performance do líder do campeonato e vencedor das últimas 2 corridas da temporada, o Nick Cassidy. O que a gente pode esperar do líder do campeonato, que larga mais atrás aí nessa primeira prova da Fórmula E em Jacarta, exatamente no momento em que a gente vê a turma da Envision aí no seu box. Começando com você, Marum. E o Cassidy passando ali nas costas do Buemi, né? Literalmente. Tá sentando ali do lado. Então. Esperar que ele se recupere. O Cassidy não tá numa posição tão desfavorável assim, vai largar na frente do Buemi, no que é um miolo de grid bastante interessante, com muitos players pesados na Fórmula E. O Cassidy sai ali logo em 11º, se eu não estou enganado, né? Vou confirmar aqui, mas eu creio que seja isso. 10º, é isso, sai em 10º. O Cassidy não tem uma grande sequência de posições de classificação, né? Não é um piloto que tem várias poles, então ele normalmente ganha posições ao longo da corrida. Então não acho que seja uma situação muito estranha para ele. É uma situação normal, é ganhar a posição, é gerenciar a energia, que ele tem feito muito bem, o motor Jaguar tem agido muito bem nessas condições, e pontuar. É fundamental marcar pontos. Você vai na mesma linha, JP? Vou na mesma linha, o comentário perfeito do Marum. O Cassidy, ele não tem se notabilizado por ser um piloto com grandes posições de largada. Ele venceu a corrida em Mônaco largando em 9º, por exemplo, é praticamente a posição que ele vai largar hoje. Tem até uma curiosidade que o Mitch Evans, em Mônaco, não esperava um ataque do Nick Cassidy ali no final. O Mitch Evans pensou, dentro do carro dele, ele pensou, nossa, pro Cassidy ter saído do 9º lugar e chegar até aqui, ele já tá devendo em bateria, não vai ter força para me atacar. Mas ele teve sim, atacou, tomou o primeiro lugar, o Evans não teve como responder. Então, muito olho no Nick Cassidy, porque 10º lugar para ele já comprovou esse ano que dá para ele buscar o pódio, que isso não vai ser o empecilho aí, não. E a situação dos brasileiros, em nada promissora, com o Sérgio Sete Câmara saindo lá atrás, na 18ª colocação, o Sérgio Sete Câmara da New e o de Grassi ainda mais atrás, uma última fila toda da equipe Mahindra, com o Lucas de Grassi na penúltima posição do grid. Difícil a situação dos brasileiros para a corrida que vai acontecer a partir das 4h30 da manhã, JP.
muito difícil, é uma situação que tem sido difícil, corrida após corrida. O de Grassi realmente sofre com um conjunto totalmente ineficiente e que, além de ser ineficiente, ele não evolui. O que mais chama a atenção na Mahindra é que a Mahindra não consegue sair do lugar, enquanto as outras equipes estão em estágios claramente mais avançados do que no início da temporada, todas elas, com exceção da Mahindra. Até a própria Abt Cupra tem resultados melhores agora do que tinha no início da temporada. Então, mais uma vez aí, a última fila, a equipe precisa urgentemente se encontrar, porque vai fazendo um papelão no primeiro ano de fornecedora. E por outro lado, o Sérgio Sete Câmara, mais uma vez atrás do Dan Tickton na classificação, não tem conseguido extrair tanto desse carro da Nio como companheiro de equipe, e mais uma vez vai ter que lutar muito para tentar buscar os pontos, porque a regeneração de energia desse carro durante as corridas não tem sido tão eficiente assim. Esse é um ponto que eu queria trazer, o JP abordou e o Marum pode comentar. Como pode a Abt Cupra, que é cliente da Mahindra, ter conseguido uma bela evolução aí ao longo da temporada, e a Mahindra parece que não só não evolui, como ainda anda para trás. O que explica esta marcha ré atômica da Mahindra, o Marum? A Mahindra me parece com uma dificuldade olímpica de conseguir de desenvolver os seus softwares, né? A gente sabe que o carro da Fórmula E ele não tem ação aerodinâmica como monopostos normalmente tem, é um carro ultra tecnológico, então a função aerodinâmica está nos softwares, e a Abt já vai andando com isso ao longo da temporada, claramente vai conseguindo evoluir o seu trabalho interno, tecnológico, e a Mahindra não consegue. A Mahindra é uma equipe que historicamente tem dificuldade de desenvolvimento no meio da temporada, mesmo nos campeonatos, quando contava com o Felix Rosenqvist, por exemplo, lá atrás, que começava o campeonato dando ares de que podia brigar até por título, chegava lá pela metade do campeonato e o rendimento caía vertiginosamente. Tem dificuldades históricas de desenvolver o carro. E quando começa com uma dificuldade como a desse ano, com um problema grave como o desse ano, não consegue sair de todas as dificuldades apresentadas. Então não é só o motor, é um carro que se recusa a evoluir. É um carro muito ruim. O pacote que só piora na comparação direta com as outras equipes. O que está acontecendo aí, gente? Máquina de gelo seco aí no box da Porsche? É isso. É uma máquina de gelo, uma geleira ali para as garrafas d'água, para ver se fica pronto, se a água fica geladinha mais rapidamente. Esse é o nível do calor por lá. E esses coletes aí que eles estão utilizando, são aqueles coletes que tem um sistema de refrigeração interna? Se usa isso também na Fórmula E em corridas mais quentes? Exatamente, Jefferson. É um colete com uma refrigeração ali. Os pilotos falaram inclusive disso na abertura do fim de semana. No ano passado esse colete, ficou comprovado que esse colete não era suficiente, aí como eu disse, tem até piloto entrando em banheira de gelo ali na parte de trás da garagem, porque realmente a umidade do ar, inclusive nesse momento, na casa de 61%, faz com que o calor se torne ainda mais difícil de suportar. Aí o Norman Nato, piloto da Nissan, a Nissan que teve seus carros com trens de força bem abaixo do que havia apresentado na etapa anterior em Mônaco, quando fez a primeira fila com o Jake Hughes e o Sasha Fenetras. Desta vez os carros da Nissan andando bem mais para trás. Nós vamos ficando por aqui, temos novo encontro a partir das 4h30 da manhã com o pré-prova e a largada da primeira prova desta rodada dupla, 10ª etapa do Campeonato EPRI de Jacarta. Você se liga conosco pelas plataformas, pelos canais do Grande Prêmio, no YouTube e também no Kawai. Temos encontro marcado às 4h30 da manhã, primeira prova do fim de semana EPRI de Jacarta. Eu, Jefferson Kern, junto do Pedro Henrique Marum, junto do JP Nascimento e junto de você que vai interagir conosco na hashtag Fórmula E no GP e também na nossa caixa de comentários. Programa o Despertador e não perca, daqui a pouquinho, 4h30 da manhã, estamos de volta com as emoções da primeira perna da rodada dupla do EPRI de Jacarta. Até lá!